Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Nós estamos começando mais uma reunião na noite de hoje do nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo, do setor Centro-Oeste. Reunião que acontece desde a sua fundação, há mais de 70 anos, e estamos fazendo por enquanto de forma virtual, devido a esta pandemia. Mas queremos crer que isto vai passar logo, as condições de saúde vão melhorarem e nós poderemos voltar com as nossas atividades presenciais. Para começar a nossa reunião, já costumeiramente nós contamos com a música para amenizar o ambiente e nós chamamos nosso companheiro Esdras. Com você, Esdras. Anseia pelas águas, eu anseio, Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu, Senhor, és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, só tu satisfaz, pois em ti tenho alegria, Deus de glória, Deus de paz. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Muito obrigado ao companheiro Esdras pela belíssima música que harmonizou o nosso ambiente. E agora, para começarmos de fato a nossa reunião, nós queremos convidar a nossa querida irmã Doraci para fazer a prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. É com você, Dora. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e assim entrar em contato com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, esteja conosco para que possamos absorver o mais possível da mensagem aqui ministrada. Que os espíritos amigos possam estar conosco. Mestre amado Jesus, com a vossa permissão, damos por iniciada a reunião desta noite, que assim seja. Muito obrigado a nossa irmã Dora pela ajuda na nossa reunião. E agora nós vamos contar com a colaboração que sempre está presente quando nós convidamos a nossa irmã Silvana, que a palestra da noite está a cargo dela. É com você, Silvana. Caros amigos, companheiros de doutrina, que a luz do nosso Mestre possa nos envolver a todos nesse instante. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho bem oportuno pelo momento que estamos vivendo, sobre a coragem de ser e de viver. Quando nós falamos sobre o significado da palavra coragem, ela vem do latim curatium, que é literalmente ação do coração. Todos nós possuímos reservas morais e espirituais que a gente desconhece.
Imaginem vocês, na trajetória espiritual que cada um temos, as experiências milenares por que passamos. Se nós voltarmos aí por volta de 1000 anos atrás, teríamos que nos colocar na Idade Média, e se a gente fosse perceber o que nós passamos naquela época, a falta de saneamento, o inúmero casos de mortes prematuras, de doenças, sem falar nas guerras que nós já devemos ter presenciado. Então, nós passamos por experiências nas nossas reencarnações que hoje, atualmente, nós desconhecemos, mas que estão gravadas na nossa trajetória enquanto espírito. Hoje, muitos de nós estamos vivendo a primeira experiência ao atingir uma idade mais avançada, atingindo os 85, 90 anos. No passado, a média de idade das pessoas era em torno de 40 anos. Aos 40 anos, a pessoa já estava, muitas vezes, a caminho da morte, ou até menos, com doenças, com a questão do envelhecimento. Então, nós temos experiências que são incontáveis na nossa bagagem espiritual. Joana de Ângeles, o Espírito e benfeitora, no livro Tesouros Libertadores, no capítulo 17, diz que a coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas, em face dos valores benéficos que propicia o espírito e a existência em si mesma. Encontra-se radicada no ser, em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução. Então o espírito Joana de Ângeles diz que a coragem é virtude. Mas então como é que a gente exclama muitas vezes, como é que alguém tem coragem de fazer algo tão ruim? Se a coragem ela é virtude, como é que ela pode ser motivo para o mal? E a benfeitora nos esclarece no livro Os Conflitos Existenciais, no capítulo 18, que nós confundimos coragem com intemperança, agressividade, intempestividade, que são muitas vezes reações do medo, expresso ou escamoteado. Quer dizer que a benfeitora nos diz que coragem é uma virtude. Essa coragem que a gente fala que as pessoas têm para fazer algo ruim, ela não é virtude. Ela muitas vezes é uma reação imediata de medo, de agressividade, de rebeldia, de intempestividade. E se nós formos agora falar sobre o medo, Joana também nos esclarece que o medo é a primeira emoção, a primeira, nessa trajetória de evolução espiritual, desse desenvolvimento da psique, enquanto éramos apenas dominados pelo instinto, a primeira emoção que surgiu foi a do medo. Mas o medo, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. Nós não teríamos sobrevivido, a espécie humana não teria sobrevivido se não fosse o medo, porque o medo tem um aspecto de proteção. Mas ela também não teria vivido se nós tivéssemos sido dominados por ele. Porque se nós tivéssemos sido dominados por ele, nós estaríamos até hoje vivendo em cavernas. Porque nós não teríamos a coragem de sair e de buscar algo que estivesse fora. Então, o medo, ele tem essas duas funções, que é a de desenvolvimento, no sentido de buscar algo novo, mas também de autopreservação. Esse medo, toda vez ele aparece, segundo a benfeitora, toda vez que uma força superior, que é real ou não, pode produzir sofrimento. Então surge o desafio que é de fugir ou enfrentar. Quando ela diz uma predominância de uma força superior, é algo que vem de fora e eu não sei se eu consigo lidar.
Quando ela diz que é real ou não, porque quantas vezes temos medos que são imaginários, temos medos que não acontecem na realidade. Se eu moro numa cidade onde eu não tenho o risco, vamos dizer, de que haja um vulcão, esse é um exemplo bem simples, e eu tenho medo que alguma coisa ecloda da terra, esse medo é um medo imaginário. Se eu tenho medo de falar em público e desmaiar na hora e morrer, né, de vergonha, é um medo imaginário, porque quem está correndo o risco, na verdade, não é o nosso eu verdadeiro, é o ego. Mas tem medos que são reais. Se eu estou em casa e eu quero sair a 1h da manhã na rua, existe um medo real. Existe um medo real que ele pode acontecer, eu posso vir a ser assaltado, pode acontecer algo grave. E aí, quando eu me debato com o medo, quando eu encontro com esse medo, surge o desafio. Qual que é o desafio? Luta ou fuga, que é esse circuito também já no nosso sistema nervoso que nos ajuda. Então, quando é para fugir, vocês vejam que quando a gente sente medo, geralmente as nossas extremidades, as mãos, elas esfriam e o sangue desce, vamos dizer assim, né, para as pernas. E a gente sente uma taquicardia e o instinto vai falando mais alto, porque lá no passado eu precisava de força para correr. E quando a questão é da luta, há também vamos dizer assim, um aumento na circulação sanguínea, né, das mãos, do pulso, para poder realmente desenvolver aquilo. Então, o medo, ele tem esses dois lados. Ele tem esse lado real, imaginário, e ele nos desperta para o desafio de fugir ou de enfrentar. A consciência do medo é o que há de mais importante. É preciso que a gente, para desenvolver essa coragem, é preciso que a gente realmente perceba do que tem medo. Existem pessoas que dizem, não, eu não tenho medo de nada. Ela não tem consciência do que tem medo. Da mesma forma aquela pessoa que acha que tem medo de tudo. Então, a proposta do medo não é que a gente acabe o nosso medo, mas a proposta do medo é a superação dele. Ele não vai deixar de existir, mas ele é preciso de ser enfrentado racionalmente. Existem pessoas que têm medo de ficar preso, por exemplo, no elevador, tem até um ataque de pânico. Então, qual que é o medo na hora? Geralmente o medo eu não tenho como fugir daqui, né? Vamos dizer que o elevador fechou, acabou a energia, eu não tenho como fugir daqui. Eu vou ficar presa aqui eternamente, porque na verdade a sensação que a gente tem é que a gente vai ficar presa eternamente. Então, para eu superar esse medo, eu preciso respirar fundo para poder me acalmar e racionalmente começar a pensar e me perguntar, espera, eu realmente vou ficar preso eternamente no elevador? Não, porque pode demorar que alguém veja ou perceba que eu estou aqui, mas uma hora alguém vai perceber. Eu vou ficar com falta de ar no elevador? Também não, porque o oxigênio está lá e eu vou continuar respirando. E vocês vejam então que isso significa que eu não tenha mais medo de elevador, alguma coisa assim? Não significa isso, de ficar preso em algum lugar. Mas significa que eu começo a superar racionalmente. O espírito Joana de Ângeles fala justamente isso nesse livro Conflitos Existenciais. Que mesmo superado o medo, não significa que a gente foi que eliminou ele total e absolutamente. E porque ele exige, as novas situações sempre vão exigir de nós precaução e vigilância. Então, por exemplo, às vezes eu tenho medo de perder o emprego e vamos dizer que isso ocorra. E aí, esse medo, para enfrentá-lo racionalmente, é a disposição que a gente tem de acreditar que aquela situação não é eterna. Porque quando a gente acredita que é eterna, realmente as coisas ficam mais difíceis.
A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela coloca medos básicos, são 6 tipos que ela traz, que assaltam a criatura humana. Primeiro, o medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Por mais que a gente fale que não tem, nós temos medo da morte, é o medo da aniquilação. Talvez esteja também gravado na nossa trajetória espiritual as mortes que já tivemos, talvez mortes trágicas, talvez mortes difíceis. Então existe em todos nós um instinto de sobrevivência, um instinto de querer ficar vivo. O medo da velhice também vai ligado ao medo da morte, porque quanto mais nós nos aproximamos da velhice, mais nós ficamos perto também da morte. O medo da doença. Qual é o medo da doença? Se eu ficar doente e eu não tiver recursos para poder me garantir, eu não tiver dinheiro para comprar um remédio, para pagar um tratamento, ou for algo que eu não consiga, que talvez não tenha recurso nenhum, porque não tem cura, qual é o medo da doença? Novamente, o medo da morte. O medo da pobreza, justamente de eu não ter dinheiro para poder comprar o remédio, para poder adquirir fundos para poder me manter. O medo da crítica, que isso já é ligado ao medo imaginário, porque o medo da crítica é o medo de nós nos sentirmos desvalorizados, é o medo da rejeição. Esse medo não é o medo do corpo, não é o medo do sentido da vida, mas é o medo do ego, desse eu que quer se mostrar para todo mundo, que não quer que as pessoas também descubram a falha. Então, de uma certa forma, é um medo da morte. O medo da perda de um afeto profundo, que também é o medo daquilo que para mim é um sentido, muitas vezes até mesmo de posse, porque ninguém perde ninguém. Existe esse medo de eu sofrer porque alguém se afastou pela morte ou porque rompeu alguma ligação. Todos os medos básicos, então, eles decorrem do fenômeno da morte, da sobrevivência ou não. Até a questão do medo do afeto. Existe aquela coisa assim, alguém termina um relacionamento e a sensação que nós temos muitas vezes é que nós vamos morrer de sofrer. Para enfrentar isso tem que ser pela razão. Mas embora qualquer que seja o medo, é no espírito que a gente vai sempre encontrar as causas. E como é que eu vou desenvolver a coragem? Nós vamos desenvolver coragem nas pequenas ocorrências, nos diferentes cometimentos e aceitar um insucesso. Bom, agora eu não consegui, mas eu vou conseguir, eu vou me estimular para que isso melhore. Isso vai estimulando, não importa que agora eu não consiga. E pequenas coisinhas que a gente acha que nós vamos desenvolver coragem quando a gente for requisitado para muitas coisas. E não é assim. Nós vamos desenvolver coragem justamente nas pequenas coisas. E uma das coisas que a gente precisa realmente tomar consciência é da nossa fragilidade pessoal, da fragilidade da vida, para que a gente tenha harmonia durante os infortúnios e das alegrias nesse transcurso da existência. Há também um pensamento nesse livro Conflitos Existenciais. Então, essa noção que nós temos, que nós somos seres fortes, mas ao mesmo tempo muito frágeis, que nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes nós temos medo das situações que virão, porque nós sabemos no nosso íntimo que nós somos impotentes. E essa impotência diante das situações, ela nos deixa com muita raiva. Porque é o fato de eu não conseguir controlar a situação. Mas pensem por um lado, quando eu quero exercer muito controle sobre alguém ou sobre uma situação, quem é que realmente controla quem? Se eu estou ligado o tempo inteiro naquela situação, se eu estou ligado o tempo inteiro naquela pessoa, tentando controlar a vida, vamos dizer, tudo ao meu redor,
Quem está sob o controle constante sou eu, porque aquela situação não deixa que eu pense em outra coisa. Então, muitas vezes, nessa época difícil, às vezes, de questões de saúde, de questões de medo, nós estamos deixando que essa situação nos controle. Por quê? Porque a gente tenta controlar ela e nós somos impotentes diante das dificuldades. Então, desenvolvendo a coragem, a gente precisa entender essa nossa fragilidade e lembrar das palavras de Paulo, quando ele diz que quando ele é fraco, é que ele é forte. A gente deixar cair o peso, porque muitas vezes nós estamos carregando algo que está nos cansando, que está exigindo muito da gente. A benfeitora também diz que não se deve acovardar diante dos enfrentamentos. Eu acabei falando antes, a reserva moral das forças que a gente não sabe que tem. Se vocês pensassem no passado, voltem aí alguns anos atrás e pensem nas dificuldades que vocês enfrentaram. Se nós pensássemos há um tempo atrás que a gente passaria por determinadas coisas, você fatalmente fala, não, se isso acontecer, eu não vou conseguir resistir. Se isso acontecer, fatalmente eu vou me desintegrar. E agora a gente olha para trás e vê que passou. Muitos medos que a gente passou, eles não se confirmaram. E muitas vezes o Espírito tem, vamos dizer assim, já carregando algumas situações as situações que irão ocorrer e que a gente tem medo e ela vai acontecer, porque são elas que vão despertar em nós o desenvolvimento da coragem. E a gente tem que lembrar que o Senhor não direciona fardo com maior peso para as pessoas que não possuem resistências morais. Então, se nós estamos passando por um momento, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, é porque nós conseguimos passar. E uma das coisas que nós precisamos é ter coragem para esse autoenfrentamento. Porque a coragem para poder se sobrepor aos outros, ela é mais fácil do que aquela para se enfrentar. E é preciso que a gente tenha coragem para assumir as nossas dificuldades. Quanto mais nós temos coragem para assumir, maior é o nosso autoenfrentamento. Mas isso depende do grau do amadurecimento. Muitas vezes nós queremos que as pessoas do nosso lado enfrentem situações que elas não têm maturidade para enfrentar. Nós não podemos exigir, porque nós não sabemos na trajetória daquele espírito o que ele consegue ou não. Eu me lembro de algo que eu ouvi esses tempos atrás, eu não me lembro mais aonde foi, se foi de uma situação onde numa reunião mediúnica foi questionado de uma pessoa que tinha um vício com dependência química, com drogas, e não conseguia, esse enfrentamento, não conseguia se livrar disso. E num tratamento espiritual, a equipe espiritual informou para que tratassem essa situação com um pouco mais de paciência, porque aquele espírito carregava dentro de si, era um assassino contumaz, de várias encarnações, então assim, de muita violência. E hoje ele era um dependente químico porque ele encontrou, infelizmente, no vício, em vez de encontrar nas outras coisas, era uma forma que ele tinha de não continuar matando. Então era um mal que foi substituído por um outro mal menor. Não que o vício não seja um mal, mas vocês vejam bem como que nós vamos julgar a situação dos outros. Às vezes, aquela pessoa que está fazendo mal, ela é o menor mal que hoje ela conseguiria fazer. Por isso que Jesus é tão fabuloso e nos ensina a nunca julgar. E esse cair em si, na parábola do filho pródigo, quando o filho parte, né, e acaba com todos os seus bens, ele pede os bens, e quando ele gasta tudo, nessa passagem de Lucas aí, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os campos e apacentar porcos.
e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter como meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa situação de cair em si é quando a gente vê no nosso exterior que tudo está desabando, que nós não temos mais controle nessas situações, esse voltar para dentro e cair em si para buscar esse Pai maravilhoso, para buscar o divino em cada um de nós, a nossa potência que cada um temos para enfrentar. É fazer o silêncio interior, buscar muitas vezes através da meditação, da oração, essa força tão necessária para que a gente possa continuar nos nossos enfrentamentos. Por isso que o Espírito Joana de Ângeles, nesse livro O Homem Integral, diz que tornar-se autêntico é uma decisão definidora que precede a resolução de crescer para dar-se, tornar-nos autênticos, com as nossas próprias opiniões, com a nossa visão de mundo. Termos a coragem de ser quem somos, sem termos a vergonha de saber que carregamos tantas falhas e tantos erros, mas temos a coragem de poder discordar de uma multidão que passa pela porta larga da perdição e temos a coragem de entrarmos pela porta estreita, onde só passa um por vez. Quer dizer, o nosso ser ele é único e vai passar, e fazermos a nossa escolha. Quanto mais nós diferenciamos da multidão, quanto mais nós somos seres íntegros dentro de nós mesmos, mais a gente não é comandado, mais a gente é capaz de fazer o bem. Porque quando a multidão faz, um exemplo simples, eu vou jogar esse lixo na rua porque todo mundo joga. Mas quando eu penso, não, eu não sou todo mundo, eu vou fazer diferente. Vocês vejam que uma simples decisão nos faz crescer, e eu começo a doar também para a humanidade. E isso estou falando num exemplo simples. O Espírito Emmanuel também, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 170, diz que nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. É muitas vezes o que está acontecendo com a gente. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como mais avançado recurso de domínio próprio. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada, divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade. Jesus é o nosso maior exemplo da criatura mais perfeita que passou pelo planeta. E como ele consegue estar acima da época, das opiniões, tão integrado com essa consciência divina. E uma das coisas que nós precisamos acreditar para continuarmos termos a coragem é a consciência do nosso valor. Nós temos valor, sim. Não é o valor egóico de sermos melhores do que os outros, mas o valor de sermos únicos. O valor de sermos criaturas únicas nesse universo. Em Mateus 5, 14 e 16, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus.
cada um brilhando a sua luz própria. Quando somos nós mesmos, nós somos capazes de assumir a nossa escuridão interior. Mas assumindo essa escuridão, muitas vezes, é quando nós vamos fazer brilhar essa luz, porque nós acreditamos na nossa capacidade, nós olhamos para dentro e começamos também a aceitar o outro e a iluminar ao nosso redor com um olhar mais piedoso e compassivo. E a coragem para viver. Cada um de nós tem algo precioso que não existe em mais ninguém. As potencialidades humanas universais são combinadas de maneira única em cada pessoa em particular. O verdadeiro valor de nossas realizações está em cada um à sua própria maneira e com seus próprios esforços. Se nós pensarmos bem, todos nós temos mais ou menos os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Mas esses defeitos e qualidades são combinados em nós de uma maneira única, que é o que nos diferencia uns dos outros. Por isso somos seres únicos. Por isso que tudo que fazemos nessa vida tem um significado especial. Se nós hoje deixássemos de existir no universo, enquanto espíritos, não na morte, mas se fôssemos aniquilados, vamos dizer assim, o universo não seria mais o mesmo, porque faltaria um grãozinho de areia. Mas esse grãozinho de areia faria falta, porque ele não seria mais o mesmo. Tamanha é o nosso significado para a bondade divina, para esse Pai maravilhoso. E uma das coisas que a gente precisa refletir, e essa frase é da doutora Ana Cláudia Quintana, ela diz que todas as pessoas morrem, mas nem todas um dia poderão saber por que viveram. É hora da gente pensar. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente está vivendo. Em alguns períodos é preciso relembrar o nosso significado, o significado desse momento aqui na Terra. E eu termino com um poema do Rabindranath Tagore, que diz: não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas pela coragem de vencê-la. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Não me deixe suplicar com temor aflito para ser salvo, mas esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo a sua clemência apenas no meu êxito, mas me deixe sentir a força da sua mão quando eu cair. Vamos sentir a força desse Pai tão bondoso. Muitas vezes estamos sentindo tão pequenos, tão frágeis. Vamos nos sentir no colo dele. Vamos nos sentir apagados. Vamos nos sentir próximos a Jesus. Vamos sentir que não estamos sozinhos. Que nesses momentos de fragilidade existe sempre alguém que está ao seu lado. Por mais que nós não percebamos a presença física ou a presença espiritual, nós nunca estamos sozinhos. E com isso, a nossa reflexão de hoje se destina a repensarmos a nossa vida, as nossas intenções e o significado de cada um de nós e o significado dos nossos objetivos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Nós queremos agradecer a nossa irmã Silvana pelos esclarecedores ensinamentos e convidá-la para estar presente conosco numa próxima oportunidade para novos ensinamentos, mas de forma presencial. Muito obrigado, Silvana. Agora nós contamos com a colaboração da nossa irmã Williane, que fará a já costumeira leitura do livro Agenda Cristã, e você já vai aí escolhendo um número de 1 a 10, que será a mensagem para você na noite de hoje. É com você, Williane. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa palestra virtual e hoje com o capítulo da Agenda Cristã nos momentos graves.
nos momentos graves. Aí eu falarei de 1 a 10 e vocês escolherão um número e fixa o pensamento nele. Nos momentos graves, número 1, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Número 2, não delibere apressadamente as circunstâncias, filha dos desígnios superiores. Modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Número 3, quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Número 4, evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nefrálgicas no destino, sobre os quais precisamos fazer silêncio. Número 5, não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Número 6, cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem ou fixo. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Número 7. Seja leal, mas fuja a franqueza descaridosa, a pretexto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Número 8. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes e outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Número 9. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Número 10. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Terminamos esse capítulo e agradeço a oportunidade de estar aqui essa vez e espero uma próxima. Que todos fiquem com Deus. Assim seja. Muito obrigado, Eliane, pela ajuda nos nossos trabalhos. Mas agora, meus irmãos, vamos contar com mais uma música do nosso companheiro Esdras e, posteriormente, a música, já na sequência, nós já passaremos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E aí nós contaremos com a colaboração do nosso irmão Romildo, que está se recuperando da Covid-19, mas prontamente aceitou o nosso convite para esse trabalho do passe. Então, logo depois da música, o Romildo já está com a palavra. Ave Maria,
meus irmãos, minhas irmãs. Nesse instante, estamos passando para a segunda parte, que é a parte dos passos fluídicos, aonde nós buscamos do fluido universal os remédios necessários para todos que sofrem, encarnados como desencarnados, principalmente em nosso planeta, que passamos por um processo de transição pandêmico, que todos que se acham em dores, se acham em sofrimentos, possam eles perceber os nossos passos de consolação, levando assim a todos os lares, a todos os irmãos da doutrina espírita e das outras seitas religiosas, que possam eles perceber nossos pensamentos de força, de ânimo e de coragem, para que possamos vencer tudo o que estamos atravessando em nosso momento. Que a paz de Jesus possa fazer em todos os corações. Neste momento, estendemos nosso pensamento para os passos coletivos, onde todos possam receber as bênçãos dos bons espíritos do nosso Mestre amado Jesus. E assim, a prece que nos ensinou, nós relembremos agora neste momento e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como em todo espaço. Dá-nos o pão de cada dia que nos dá sempre, que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, entregues à tentação, e livre-nos de todo mal, porque é seu o reino, o poder, a glória e a vida para sempre. E assim acreditamos e temos fé. Na fé e no fervor da fé, possa que nós, neste momento, pedimos a fluidificação das águas, aonde encontramos em nossa mesa ou qualquer lugar um copo com água, para que possa receber os remédios direcionados dos laboratórios espirituais, que nós temos irmãos grandiosos, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, que muito lutou para o trabalho, para conseguir também, na época dos sofrimentos, que sempre nos ajudou e sempre nos ajudará. E assim, Mestre, nesse instante, nós pedimos a fluidificação para todos os sofrimentos a que cada um tem, que possa resolver o seu problema, e assim dando a energia necessária e absoluta para que possamos vencer com coragem e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Nós queremos agradecer ao Romildo pela ajuda no trabalho da noite de hoje. Muito bom vê-lo saudável. E agora, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos da noite. Queremos agradecer a todos que colaboraram com esse trabalho. E para terminar a nossa reunião, nós convidamos a nossa companheira Isabel para fazer a prece de encerramento da nossa reunião. Uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa palestra que acabamos de ouvir. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos em família. Agradecemos, Senhor, pela saúde, pela vida que o Senhor nos deu. Te pedimos, Senhor, humildemente também, pelos nossos irmãos que estão desencarnando, esses irmãos, Senhor, que estão partindo nesse momento do nosso plano, que estão indo para o plano espiritual, que Deus possa olhar por cada um deles, que o Senhor possa, Senhor, abençoar também as famílias que estão passando por esses momentos difíceis, perdendo seus entes queridos, que Deus possa amparar cada uma delas. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, as pessoas que estão em casa nesse momento, que Deus possa amparar cada uma delas. Abençoa o nosso planeta Terra, que o Senhor possa envolver o nosso planeta Terra com as vibrações de amor, de paz, de saúde, que Deus possa estar com cada um de nós, nos abençoando, nos guardando, guardando a nossa família, os nossos filhos, Senhor, abençoa cada um de nós. Que Deus possa olhar
e tem misericórdia de cada um de nós. Amado Mestre Jesus, obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. E não nos deixa, Pai, cair em tentação, e livra de todo mal, Senhor. Que assim seja.